Olá, estudante de Química Orgânica. Vamos para mais uma aula, reações de benzenos substituídos. Aula 12.1. Na aula passada, nós falamos sobre acilação e quilação de fibrocarboidratos em benzeno, ação, mecanismo de acilação e síntese de benzeno, alquilação de benzeno, a alquilação numa acilação e redução e alquilação por reações de acoplamento e exercícios propostos. Vamos revisar. Então, nós vimos que é possível fazer tanto a acilação como a alquilação pelo método de Friedel-Crafts. E, nesse caso, na acilação, utiliza o cloreto de alumínio na primeira etapa, numa primeira parte, e a água numa segunda parte. Para acilar, pode-se usar a partir de um anidrido de acilo ou de um anidrido de ácido. E aí o mecanismo forma um auxílio, que é o nosso eletrófilo para que o par de elétrons ali e do benzeno haja como nucleófilo, e aí segue o que nós vimos anteriormente. Mas a reação não para aqui, porque o alumínio tende a complexar com o oxigênio, então quando esse complexo tem que ser quebrado. Por isso, a segunda etapa deve ser adicionada água. Além disso, vimos que, no caso do cloreto de formilar, é muito estável para formar, então precisa de uma reação especial, que é a reação de formilação de Kaplan-Cock, que é utilizando monóxido de carbono e HCl em alta pressão. A alquilação é basicamente também utilizada por cloreto de alumínio para a geração do carbocátion, que vai ser o eletrófilo. Nesse caso, a entrada do grupo alquila faz com que o benzeno, o anel benzeno seja bastante reativo, podendo ocorrer polialquilação. O excesso do benzeno já ajuda nesse sentido. Mas pode ocorrer arranjo de carbocátion. Nós vimos, inclusive, que é possível pensar em carbocátion primário, mas não ele diretamente, mas sim o carbocátion primário incipiente, tá? Incipiente que rearranja formando o carbocátion mais estável. E aí ele tem tanto o produto partido do carbocátion primário como do secundário, por exemplo, que é fruto de rearranjo. Caso ocorra um rearranjo para um carbocátion muito mais estável, o produto que veio do carbocátion primário incipiente, ele não se forma. Vimos também que é possível alquilar a partir de uso de um alceno, o ácido fluorídrico, aí vai formar o carbocátion como eletrófilo, de um álcool com ácido sulfúrico, também vai formar o carbocátion como eletrófilo, então mecanístico, tá? Exercícios propostos. E podemos também alquilar usando o processo de acilação e redução, principalmente quando se quer um grupo alquila, uma cadeia linear. E aí, então, a alquilação de Friedel-Crafts não é interessante, porque vai rearranjar, mas podemos acilar e aí fazer uma reação de redução, e aí ter uma cadeia linear. Tá? Essa redução também pode usar a redução de Clemmensen ou a redução de Wolff-Kishner, onde que a reação de Clemmensen é meio ácido e de Wolff-Kishner é meio básico. O interessante de ter essas duas opções é que, por exemplo, nessa molécula aqui, a alteração de dois sítios reacionais, com a redução de Clemmensen, e a de Wolff-Kishner, somente um deles. Outras reações, alquilações podem ser feitas por reação de acoplamento, com a reação de Gilman, a reação de Stille, Suzuki, tá? E exercícios propostos. E nessa aula vamos falar sobre benzenos substituídos, a nomenclatura desses benzenos dissubstituídos, a nomenclatura de benzenos polissubstituídos, a reação de benzeno substituído, a reação de um substituinte líquido e exercícios resolvidos / propostos. Bom, benzeno dissubstituído, a gente pode olhar aqui, por exemplo, clorofenicol. Tá? Então, além disso, ele é um antibiótico, tá?
tem efeito contra a febre tifoide. Seguindo também a adrenalina, perifrina, tá? Também chamado de adrenalina, né? E a efedrina. Então, esses três primeiros são compostos naturais, tá? E os que vão seguir são artificiais. Esse é um broncodilatador, tá? Então, a pessoa que tem asma precisa da efedrina para a efedrina ajuda a dilatar o bronco, facilitar a respiração. Outro benzeno substituído na natureza é o ácido 2,4, não, esse não é da natureza, esse é artificial. 2,4, tá? De cloro fenoxiacético. Isso. Então, nesse caso aqui, esses já são artificiais. O ácido 2,4,5 de cloro fenoxiacético. E esse aqui é o TCCD, tá? Que é o 2,3,7,8 tetracloro benzo-BE, tá? 4-dioxina. Então, esses são nesse caso, o TCCD ele é formado, tá? Durante a produção do agente laranja. O que é esse agente laranja? Esse agente laranja ele desfolha, tira as folhas das árvores. Então, isso aconteceu, foi inclusive utilizado numa das guerras, tá? E que havia muita floresta. E aí não conseguia ver o inimigo. Então, desenvolveram esse agente laranja, que com certeza não só tira as folhas das árvores, tá? Isso é usado lá no Vietnã, por exemplo, e traz problemas de saúde seríssimos, tá? Então, algo que é banido, tá? E nesse caso aqui, ele tende, né, a trazer problemas de saúde sérios, tá? Os benzenos substituídos ainda tem a anfetamina, tá? E a metanfetamina. Essa metanfetamina ela é conhecida como speed, tá? E é uma droga, né, sintética, né? Sintética. Então, ela é muito perigosa, tá? Tem o ácido acetilsalicílico, aspirina, que é um dos primeiros fármacos produzidos, tá? Um dos primeiros hexaclorofeno, tá? Ele é utilizado como desinfetante até por conta do cloro, tá? O hidroxializol butilado, ou BH, nesse caso aqui, é um antioxidante. E o hidroxicloroeno butilado, DHT, também é antioxidante e é utilizado no dia a dia, nos alimentos. O antioxidante evita que traga, né, se oxide o alimento, a validade dele aumente, tá? A sacarina também é um exemplo. E o paracicloro, né? Paracicloro benzeno, tá? Ele também, tá? É um composto à base do benzeno, tá? Então, a anfetamina ela é um supressor de apetite, tá? E a metanfetamina tem efeitos psicológicos rápidos e intensos. É uma droga sintética muito perigosa, tá? E devido à atividade psicológica, a adrenalina e a mescalina, os químicos sintetizaram compostos similares. Eles chegaram nessa estrutura sintética aí que é prejudicial, inclusive, para a saúde, tá? Aqui, ó, isso é um refrescante de ar. Bom, temos a nomenclatura quando é de substituir. Então, aqui tem 2 bromos, um 2 de bromobenzeno, tá? Aí, no caso, também um 3 de bromobenzeno.
e esse aqui é 1, 2, 3, 4 e 4 de bromo benzeno. Podemos utilizar uma nomenclatura específica para o anel aromático, que é quando você tem dois grupos na posição 2, a gente chama de orto, então orto de bromo benzeno. Na posição 3 é o meta de bromo benzeno. Na posição 1, 4, para. Ou simplesmente O de bromo benzeno, M de bromo benzeno, P de bromo benzeno. Eles ficam em itálico, tá? Como escrito aí no programa de texto. Bom? Aqui, nesse caso, agora, é a ordem alfabética, né? Por isso que o 1 fica aqui. Sempre vai ter o que vai ter o endereço 1 quando tiver 2, tá? Então, 1 cloro, 3 de outro. Tá? Ou meta, cloro de outro benzeno. Aqui, ó, o bromo vai receber a posição 1. Tá? E o 3, o nitro. Então, 1 bromo, 3 nitro benzeno, ou meta, bromo, nitro benzeno. E aqui, ó, entre etila e cloro, cloro. Então, nitro cloro, 4 para etila. Então, também cloro, 4 de benzeno, ou para cloro etil benzeno. Nomenclatura usual. Também tem a possibilidade de uma nomenclatura em que um dos substituintes é incorporado no nome. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a metila pode ser incorporada no nome. E aí, ela recebe a posição 1, sempre. Então, 2-cloro-tolueno. Então, aqui, ó, metila, benzeno com a metila é o tolueno. Então, a posição 1 é dele. Não importa se a ordem alfabética já é esquecida. Quando o substituinte é incorporado no nome, o grupo substituinte recebe a posição 1. Tá? 2-cloro-tolueno, a posição 1 para ele. Tá? Ou orto-cloro-tolueno. Aqui, ó, então, eu posso incorporar o grupo amino. Tá? É anilina. 4 litro anilina. Para nitroanilina. Vamos incorporar a hidroxila aqui. Então, é o fenol. Então, 2-etilfenol. Ou orto-etilfenol. Aqui podemos incorporar tanto aqui como tolueno, como aqui como anilina. Tá? Ortotoluidina. Então tem a possibilidade de incorporar os dois. Tá? Então é a toluidina. Nós temos aí vai ter a paratoluidina, a betatoluidina. E é possível incorporar os dois, as duas metilas. Então nós vamos ter o xileno. O tolueno, xileno. Esse aqui, por exemplo, é o meta-xileno. E é possível incorporar tanto a hidroxila quanto a metila. E aí chamamos de cresol, para cresol. Tem o nome dos seguintes substituintes, tá? Nome dos seguintes compostos. Tá bom? Escreva a estrutura dos seguintes compostos, tá? Com vocês. Nomenclatura dos benzenos polissubstituídos. Então, agora a gente vai ter trabalhar com a menor numeração possível no primeiro momento. Tá? Então, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Essa é a menor numeração. Se eu fizer uma leitura anti-horária aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, já não é interessante. Tá? Então, nesse caso, ó, menor número possível. Então, tá ali, ó, 2 bromo, 4 cloro, nitro, benzeno. Aqui, ó, menor numeração ficaria daqui para cá, em sentido anti-horário a partir do cloro. Tá? Então, aí, a ordem alfabética tem que ser respeitada, né? Então, vai ter bromo, depois cloro, depois nitro. Ali, 4 bromo, 1 cloro, 2 nitro, benzeno. Aqui, mais interessante a posição 1 para o bromo, para dar a menor numeração, em sentido horário, né? Leitura. Então, bromo, depois o cloro, depois o nitro. Então, ali é 1 bromo, 4 cloro, 2 nitro, benzeno. Bom, é possível também incorporar até aqueles nomes incorporados. Aí aquele grupo que estiver no nome incorporado, ele recebe a posição 1 obrigatoriamente. Aqui, por exemplo, pode pensar em tolueno, né? Então, se esse é o 1, esse é o 2, 3, 4, 5. Vamos lá? 5 bromo, 2 nitro, tolueno. Não precisa citar a posição 1. Ele é o óbvio do óbvio. Aqui, por exemplo, eu posso incorporar a hidroxila com o anel, fenol. Então, 1, 2, 3, 4. Tá?
Então, 3 bromo, 4 cloro, fenol. Aqui a gente pode incorporar esse grupo NH2, que é a anilina. Então, ele é a posição 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 4. O 2 etil, 4 iodo, anilina. Então, escreva a estrutura de cada composto a seguir, conforme dada ali. Reações com benzeno substituídos. Então, a gente viu as reações que podem ocorrer com benzeno. Tá? A gente pode bromar com o ácido de Lewis, nitrar usando ácido fúrico e ácido nítrico, sulfonar usando ácido fúrico e colocar um grupo alquila ou um grupo acila por Biederkrebs. Tá? Então, podemos reagir os grupos substituintes do anel no primeiro momento. Então, o grupo substituinte, por exemplo, com o MDS, ele ele tem a característica de quê? De adicionar o bromo numa posição alírica ou benzílica. Então, nesse caso, a ideia é colocar o bromo aqui, nessa posição. O próprio benzeno, o hidrogênio benzílico. Então, vamos lá, está ali. Essa é a característica dele para adicionar, formar um bromo, um fenil grupante. Tá? Esse, por exemplo, brometo de benzila tem uma versatilidade muito grande. A gente pode, com uma hidroxila, por exemplo, gerar um álcool benzílico via SN2. Com uma nitrila, gerar um fenilacetonitrila. Ou amônia, gerar aqui esse sal, e aí, colocando uma base, gerar a benzilamina. Tendo o bromo ali, por exemplo, em posição do carbono benzílico, usando uma base volumosa, podemos ter favorecer uma eliminação, a reação de eliminação. Então, de um bromo fenilmetano, chegamos ao estireno. Também o estireno pode fazer uma reação de hidrogenação, gerar etilbenzeno. A partir da benzenitrila, numa redução, uma hidrogenação, podemos levar a uma amina, a benzilamina. E aí, no caso, ocorreu reações de redução por ter aumentado as ligações carbono e hidrogênio, ou diminuído as ligações carbono-oxigênio, hidrogênio e halogênio. Ainda é possível fazer uma reação de hidrogenação, por exemplo, benzaldeído, e levá-lo a um álcool, essa carbonila, e transformá-lo num álcool benzílico. E o próprio benzeno pode ser hidrogenado a temperaturas altíssimas, pressões altíssimas, e levar ao ciclo hexano. Partindo ali do tolueno, usando permanganato de potássio sob aquecimento e depois, numa segunda parte, adicionando o ácido, podemos ter aqui o ácido carboxílico, ou seja, o ácido benzoico. Aqui, por exemplo, usando o dicromato de sódio, a partir do N utilizopropilbenzeno, olha o que vai acontecer. Vai formar um ácido dioico, vamos falar assim, Nesse caso aqui, ocorreu, o produto foi oxidado, uma reação de oxidação. E essa oxidação vai ocorrer principalmente quando tiver hidrogênio e carbono benzílico. Foi desprezado totalmente o resto aqui, formou a carboxila. Não importa o tamanho da cadeia, se ela é linear, ramificada. Desde que tenha hidrogênio no carbono benzílico, a reação vai e leva a formação de ácido carboxílico. Tem que ter o hidrogênio benzílico. Aqui, por exemplo, o tetrabenzeno, não adianta usar o dicromato de sódio. Por quê? Porque não tem hidrogênio benzílico, ou seja, no reaction. O feniletanol, se a gente for reagir, por exemplo, agora tem
Mas tem hidrogênio aqui, ó, vai formar do mesmo jeito o ácido carboxílico, o ácido benzoico. Com o óxido de manganês, já muda um pouquinho. Se partir de um álcool, tá? Um feniletanol, ele é um oxidante brando. Então, ao invés de levar ácido carboxílico, oxidar ácido carboxílico seria, depois do ácido carboxílico, o que sobra é CO2, dióxido de carbono, tá? Queima. Ele leva para uma cetona, transforma em uma carbonila, essa estrutura, por conta da oxidação branda, certo fenômeno. Aqui, ó, usando esse, tá? O feniletanol, tá? Ou álcool benzílico, leva a um aldeído, benzaldeído, levar ao transformar numa carbonila. Né? A redução do substituinte nitro, então é possível partir do nitrobenzeno, usando estranho IHCl, e levar, tá, ao grupo amônio, tá, anilina protonada e anilina, usando uma base, leva anilina. Se hidrogenar, tá, a presença de paládio e carbono, já leva direto para anilina. Aqui, por exemplo, tem dois grupos nitro, vai transformar os dois, usando sulfeto de amônio. Tá? Então, meta de nitrobenzeno vai levar o quê? Ele transforma só um dos grupos nitro. Nesse caso aqui, é uma redução seletiva. Tá? Uma redução seletiva. Ter o produto de cada reação seguinte, então, tudo até aqui, tá? Os slides anteriores para resolver. Mostre como os seguintes compostos podem ser preparados a partir do benzeno, de AF, e vamos resolver o item A. Então, eu vou partir do benzeno, eu preciso produzir o benzaldeído. Bom, vamos lá. A gente pode fazer o quê? Uma Friedel-Crafts, uma alquilação de Friedel-Crafts. Tá? E beleza, colocou a metila. Podemos bromar, porque tem carbono, tem hidrogênio benzílico. Numa outra etapa, podemos transformar isso aqui no álcool. Tá? E aí a gente viu como transformar o álcool numa ligação COH numa carbonila. E aí vou lá com o oxidante branco, que é o óxido de manganês. Faço isso para todos os outros. Paula Bruce, nossa referência bibliográfica, volume 2. Sunidhi Ekoman Danyeba. Obrigado pela atenção em nepalês. Sole de glória.